oportunidade que temos de nos unirmos cada vez mais para despertar nossa consciência. Da mesma forma que o tema de hoje é despertar o nosso interior. Como o Luiz faz em toda abertura das reuniões, vamos pedir a todos que estão nas dependências da casa do Padre Pio que se aquietem e voltem seus pensamentos principalmente para a sua interiorização. E quanto mais nós pudermos nos conscientizar interiormente da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, dos nossos potenciais, aí sim encontraremos a paz, encontraremos a forma de podermos captar, aprender, e daí sim conseguimos fazer o que nós todos perseguimos, esta evolução de união com o ser maior. Assim, que permita que a egrégora da casa ilumine nossa irmã Miriam, para que ela, com seu conhecimento, venha nos auxiliar, que despertemos esse nosso interior, despertemos nossa consciência, para que compreendamos a importância de termos esta harmonia, esse equilíbrio para alcançarmos a paz. Assim, Senhor, nos proteja e que ela seja iluminada nessa sua mensagem que o Pai nos traz. Por isso, graças a Deus. Boa noite a todos, bem-vindos à Casa do Padre Pio. Só lembrando que essa semana, na sexta-feira de 14, é dia do PSIG, Fortalecedor das Evangelizas, trabalho de livro, harmonização, aqueles que já conhecem, sejam bem-vindos, retornem. Quem não conhece, quiser saber um pouquinho mais, é só perguntar a gente embaixo. A casa abre para esse trabalho às 13, começa a distribuir senha às 13h30 e vai até às 16h. Um trabalho muito bonito, de muita força, de muita luz. Quem quiser conhecer, seja bem-vindo. Boa noite. Todos me ouvem bem? Que bom. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não costumo ficar muito parada no canto só, não. Eu gosto de andar, certo? Mas isso aqui, pelo visto, vai me limitar. Mas enquanto eu posso ir para lá e para cá... só para eu ter uma noção, quantos estão vindo à casa pela primeira vez hoje? A ala do lado de cá. A ala do lado de cá, então, já é de casa, né? Sejam bem-vindos. E vocês que já são da casa, eu também estou dando as boas-vindas, porque eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Essas oportunidades da gente poder bater um papo, para mim, são engrandecedoras, porque cada vez que eu tenho essa chance de falar, eu mais aprendo. Então, na verdade, é uma troca. E se a gente tiver alguma possibilidade, quando eu terminar, de vocês fazerem alguma pergunta, vocês podem se sentir à vontade, tá bem? Então, para começar, e para descontrair, a turma aqui da frente estava me perguntando que gênio é aquele rabo que fica balançando ali. Aquilo ali não é um rabo. Aquilo ali é a fumacinha da lâmpada. Entendeu? É porque não foi muito bem colocada a imagem, mas eu juro para vocês que é o gênio da lâmpada do Aladim. Quem aqui se lembra, quando era criança, daquela historinha que tinha uma lâmpada, que você esfregava a lâmpada, saía um gênio, e o gênio falava para você fazer 3 pedidos. Quem se lembra disso? Acho que todo mundo, né? A gente não pode impedir que a nossa criança esteja sempre presente. Em muitos momentos da vida da gente, a gente tem que deixar essa criança sair. E uma das formas que esse título
me despertou curiosidade foi a história do gênio da lâmpada. E como eu sou médico homeopata, normalmente durante uma consulta, eu costumo perguntar para a pessoa assim: se você, no final da consulta, se você tivesse possibilidade de fazer 3 pedidos para o suposto gênio da lâmpada, que pedidos seriam esses? E por incrível que pareça, as pessoas não conseguem verbalizar o que elas querem. A maioria das pessoas acaba falando aquilo que não quer. E a pergunta é clara: o que você quer? Porque tal qual é o seu desejo, assim poderá ser realizado, desde que você saiba o que você quer. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que vocês, durante alguns segundos, possam fechar os olhos e pensar com o coração em 3 grandes desejos que vocês gostariam de realizar. Não os desejos materiais, ok? Não é material. É desejo imaterial. Aqueles desejos que vocês, no fundo da alma, vocês têm certeza plena e absoluta que pode vir a ser realizado desde que você saiba como pedir. Ok? É o tempo de 1, 2, 3. Eu não vou querer saber o desejo de ninguém, mas vocês vão levar esse desejo para casa, vão chegar em casa, vão escrever num papel os 3 desejos que vocês aqui pensaram com o coração. Nós estamos dentro de uma casa que tudo pode acontecer. Eu tenho certeza absoluta que se vocês formularem direitinho a pergunta para o gênio de dentro de vocês, esse desejo já é realidade. Chega em casa, bota 1, 2, 3, os 3 pedidos. Pega um vidro ou uma caixa, o que você queira. Escreva assim: recebido com gratidão. Pega os 3 desejos e bota lá dentro. Não importa se você, de repente, pensar assim: ah, mas foi só um pedido, eu ainda não tenho isso. Não, é o contrário. Escreve o que você quer e agradeça antes de conseguir. Bota dentro do vidro. Escreve dentro do vidro: recebido com gratidão. Quando você colocar lá dentro, jogue uma intenção da realização do seu desejo, como se ele já estivesse sido resolvido, acontecido, no ato que você bota o papelzinho dentro do vidro. Daqui a uns dias, você vai lá e dá uma olhadinha, lê de novo, bota lá dentro, sempre colocando a gratidão antes, sempre, ok? Fechem os olhos, aqueles que quiserem, tomem uma respiração bem profunda, imagine os seus 3 pedidos, aqueles 3 desejos, bem detalhado, bem colorido. Joga a cabeça para fora, não coloca a mente para raciocinar, é o coração, ok? Eu vou respirar 3 vezes e aí vocês vão voltar aqui, ok? Um, 2, 3. Seu pedido é uma ordem. Chega em casa, anota, guarda. E para a gente começar, eu vou pedir para o Nelson, para ele passar o nosso primeiro diapositivo, que na verdade é uma meditação, é um relaxamento. Vocês podem relaxar com os olhos abertos, porque tem uma imagem, ou podem fechar os olhos e apenas ouvir, porque é uma meditação guiada, ok? Alguns poucos minutinhos, que é para já entrar no clima da realização desse desejo que você pensou agora, que você sentiu agora, e que essa meditação vai fazer com que você mergulhe para dentro de você, ouça e sinta no seu coração já o início da realização desse seu desejo. Essa luz aqui da frente, se puder apagar, só para poder... É onde? Aqui? Não, é aqui, ó. Quem somos todos? Essa é a primeira pergunta de qualquer condução. A única maneira de descobrir isso é prestar muita atenção. Não no mundo de fora, mas no mundo de dentro de nós. Como uma pessoa
pessoa que acha que tem ladrão em casa e coloca toda a atenção nos pequenos ruídos. Vamos espreitar nossos movimentos, prestando atenção ao nosso corpo. Vamos espreitar nossos pensamentos, percebendo quando eles entram e saem da nossa mente. Vamos espreitar nossas emoções, prestando atenção à nossa respiração, ao ar que entra e sai. A respiração é o elo mágico que une o corpo, a mente e o espírito. Vamos espreitar também nosso nível de energia, nossa vitalidade, colocando a atenção no nosso umbigo, que é o centro do nosso poder pessoal. E finalmente, vamos ouvir o nosso coração, ouvir seu som, do jeito que ele está batendo neste exato momento. Você sabe que o estresse se conta na medicina moderna pelo número de vezes que o nosso coração perde a coerência, o batimento ritmado e acelera ansioso? Você sabe que cada vez que seu coração acelera, automaticamente surge um breque, um freio para nos acalmar? E dessas aceleradas e brecadas, como um carro dirigido por um péssimo motorista, lá vamos nós pela vida, culpando tudo e todos pelos nossos problemas, sem entender que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Que qualquer milagre que aconteça é criado pela nossa própria atitude. E que em vez de sermos jogados pela vida, podemos tomar nosso timão, sermos proativos e positivos. Reclamamos como se estivéssemos cegos da verdadeira maravilha de estar vivo e perdêssemos a conexão com a luz, ou Deus, ou o grande mistério. Esta obra tem como objetivo trazer você para o seu centro, para que você possa se conhecer melhor, melhorar sua qualidade de vida, desenvolver sua espiritualidade, ser mais feliz nesta vida. É a sua vida. Então, respire profundamente. Entre em contato com o seu coração. Esse milagroso coração que mantém você vivo agora. Esvazie sua mente de qualquer problema. Sinta seu eixo. Quem é você? Todos bem? Aos pouquinhos a gente pode ir voltando. Eu achei essa meditação bem legal, porque ela traz a gente para o nosso centro. E a gente tem algumas perguntas depois dessa meditação. E para a gente começar a entender onde que a gente se encontra hoje, eu trouxe esse diapositivo para que você olhe para você, nesse exato momento, e se encontre em algum desses degraus. Eles não são fixos. Ao longo da nossa vida, a gente transita ora por um, ora por outro. E se a gente tiver um olhar atento para nós mesmos, para o nosso interior, a gente vai ver exatamente onde a gente anda ficando mais. Porque o ideal é que a gente suba os degraus. Não necessariamente, depois que você está lá em cima, vai impedir que você volte para baixo, porque isso é cíclico. Mas o ideal é que a gente procure sempre subir os degraus. Então é um momento de reflexão. O primeiro degrau é o degrau da dependência. O segundo da independência. O outro da interdependência. E o último da transdependência. O degrau da dependência são aquelas pessoas que têm um padrão de vítima, como na meditação fala, de ficar reclamando de tudo, de ficar achando
que os outros são sempre culpados pelos problemas que ela atravessa, pelas coisas que ela não consegue obter na vida, em que todo mundo tem que fazer tudo por ela e para ela. Ela, na verdade, não assume a responsabilidade pela sua vida e pelas coisas que ela quer. Então, ela sempre projeta as coisas na pessoa que está próxima dela. Muitas pessoas acabam reclamando da família ou são dos amigos e vai reclamando, e daqui a pouco é o governo, daqui a pouco é tudo. Quer dizer, todo mundo é culpado por ela não conseguir alcançar os objetivos que ela traça. Isso é um padrão que muitas vezes a gente fica amarrado aqui e não sabe por quê, que por estarmos aqui as coisas não andam, não desenrolam na vida da gente. Então esse é o padrão da dependência. Tem muitas pessoas que gostam de ficar nesse degrau. Tem muitas pessoas que às vezes você pergunta assim, você não vê a pessoa durante muito tempo, por exemplo. Oi, fulano, como vai você? Há quanto tempo que eu não te vejo? E você, como você está? Deus do céu, era melhor que você não tivesse perguntado. Porque ela vai jogar um rosário de dor e sofrimento. E você fala, não, mas isso passa, tudo vai passar. Não vai passar mesmo, porque ela não quer que passe. Porque ela quer que você tenha pena. Ela quer ser vista como uma vítima, como um coitadinho, como um coitadinho de mim. Esse padrão é um padrão extremamente nocivo, nefasto. E se você retroalimenta esse padrão, você não ajuda aquela pessoa. E na grande maioria das vezes, se você costuma atrair muitas pessoas para a sua vida neste padrão, olhe para dentro de você. Você também, em algum momento, ou muitos momentos da sua vida, você está no padrão da dependência. E você vai encontrar pessoas codependentes. Está na hora de você olhar para você e transformar esse padrão. Porque senão, você não consegue subir esses degraus. E a gente vai se tornando mais livre. Não é só liberdade a palavra. É menos pesado, mais feliz, quando a gente consegue sair desse degrau aqui. Tem momentos na vida da gente que a gente está aqui nesse degrau, sim. Se você pensar assim, as crianças, por exemplo, as crianças são totalmente dependentes dos adultos, entre aspas, porque as crianças hoje, principalmente, elas não estão nascendo aqui, não. Elas já estão nascendo lá na frente. E se a gente não prestar atenção e nós tivermos um padrão de dependência, nós vamos trazer essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem para cá, quando muitos hoje já estão nascendo lá. E porque a gente não entende ou não conhece essa escada, a gente fica repetindo esse tipo de história que não vale a pena nos dias atuais que a gente fique alimentando. Estão comigo? É para olhar para dentro. A gente vai sair daqui hoje despertando o nosso gênio interior, olhando para dentro, fazendo as perguntas que nós talvez nunca tenhamos feito para nós mesmos. Porque só dessa forma que a gente vai parar de ficar olhando para o outro, querendo mudar o outro, querendo julgar o outro, condenar o outro, ou seja, tudo para fora. Não. Esse bate-papo é para a gente começar a olhar para dentro. O gênio interior é individual, pessoal e intransferível. Ninguém é igual a ninguém. O segundo, então, é da independência. Quando você percebe que você está muito aqui, você fala, não, eu tenho que sair daqui, eu quero sair daqui. Eu não quero mais essa história para mim, eu quero escrever outra história. E aí você vai para o segundo andar, que é o segundo degrau, que é da independência. Então, eu faço as coisas acontecerem, eu quero aprender as coisas e busco esse aprendizado, ou seja, eu faço um movimento para eu sair daqui. Eu começo a prestar atenção que eu posso mudar algumas coisas na minha vida e que não depende que o outro mude para mim, eu tenho que fazer acontecer. Eu preciso fazer isso por mim, porque eu passei a me amar, a me respeitar, a me aceitar, a me valorizar. Tudo que talvez até então eu esteja delegando para uma outra pessoa. Porque quando você fica no padrão do coitadinho de mim, no padrão da vítima, você fica esperando que os outros te elogiem, que os outros façam
com que você se sinta lindo, maravilhoso, poderoso. Então você dá o poder para o outro. Você que dá o poder para o outro. O outro vai continuar, entre aspas, usando o poder dele sobre você porque você permite. No padrão da independência, você já não permite mais isso. Eu agora vou começar a assumir o leme da minha vida, como a meditação falou, o timão. Eu vou dirigir a vida. Eu não vou dar mais poder para ninguém me dirigir, porque eu estou começando a despertar o que eu tenho de maravilhoso em mim, porque eu sou divino. E se eu ainda não compreendi esse meu valor, é porque eu ainda não acordei. Então eu quero começar a acordar agora. E aí você sobe então para o padrão da independência. E você começa a se perguntar: como eu posso ser útil? Útil para quem? Para os outros? Útil para a gente. Você não consegue ser útil para ninguém. Você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue tirar alguém de algum sufoco, alguma dor, algum sofrimento, se você, antes de tudo, estiver vivendo assim. Então você jamais vai conseguir ser bonzinho para quem quer que seja se você, em primeiro lugar, não for bonzinho para você. Se você primeiro não olhar para você. E isso, ao longo dos milênios, talvez não quisessem que a gente compreendesse isso. E a mensagem que talvez nós tenhamos entendido, não acredito que tenha sido passado sempre isso, dessa forma, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Cura-te a ti mesmo. Como eu pretendo curar alguém se eu não estou fazendo nada para me curar? E eu só vou conseguir fazer isso quando eu saio do grau de dependência e já estou no grau de independência. Mas aqui nesse degrauzinho da independência sou eu sozinha, saindo do padrão da vitimização. Então eu por mim mesma. Quando você sai desse padrão, você aprende tudo aqui. E aqui você já está começando a saber o que você pode fazer para mudar a sua vida. Você já está olhando para você. Quando você aprende essa lição aqui, pode levar o tempo que for, você vai para um outro degrau que chama interdependência. Não sou mais eu sozinho. Agora sou eu, que já aprendi tudo que eu tenho que fazer por mim, e o outro. Sou eu junto com um monte de pessoas, olhando juntos para uma mesma direção. Não sou mais eu olhando para um lado e o outro olhando para o outro. Sou eu e o outro, traçando metas e objetivos em comum. O que for melhor para ambos, né? Se for para uma família, todos da mesma família, olhando juntos para uma mesma direção. Eu passo a ser capaz de compreender o ponto de vista do outro e não querer mais mudar o outro, porque eu passei a me compreender também. Então eu passo a respeitar o outro, porque eu passei a me respeitar. Eu não dou mais poder ao outro porque eu me empoderei. E porque eu agora compreendo o outro com o coração, porque eu já passei por alguns degraus que talvez ele ainda não tenha passado, talvez ele esteja aqui. Então, quem está aqui entende o que está no primeiro e no segundo degrau. Quem está lá compreende todo mundo, quem está na transdependência. Quem está na dependência não consegue entender os outros. Isso pode, a princípio, ser novo para a maioria de vocês que estão aqui. Mas quem, de alguma forma, já trabalha com outras pessoas, já deve ter percebido isso na vida diária. E quem trabalha numa casa como essa, mais do que nunca tem que entender isso aqui. Isso é fundamental que seja compreendido. Duas pessoas independentes se encontram e vira interdependência. Uma pessoa interdependente que está olhando com objetivos comuns com o outro não consegue ficar muito tempo vivendo com dependente. Ela não aguenta, porque ela já entendeu que ela não vai mudar esse aqui e começa a perceber que esse aqui não quer fazer nada por ele. E começa o afastamento. Entenderam? Capaz de compreender o ponto de vista dos outros, duas pessoas independentes se encontram para se tornarem interdependentes. E quando você chega nesse degrau aqui, você começa a olhar para o degrau acima, que já é da transdependência. Não sou mais eu e você, eu e nós, esse ciclo pequeno, fechado. Não.
acredito nos meus potenciais e tomo as melhores decisões para o sistema. Então eu não estou pensando mais nesta sala, eu estou pensando nesta casa. Eu não penso mais nesta casa, eu penso no meu estado, eu penso no meu país, eu penso no meu planeta. O meu grau de responsabilidade não é mais comigo sozinho, nem com o outro. É com o sistema onde eu estou inserido. Eu começo a compreender que pequenas atitudes que eu tenha, quer seja na ação, no pensar, no sentir, eu estou interferindo diretamente no sistema como um todo. Eu passo a entender que se eu gastar toda a água que eu tenho na minha casa e que eu pago por ela, eu estou prejudicando o sistema. Então eu não penso mais na minha água, eu penso na água do planeta. Eu não penso mais na minha comida, eu penso na comida do planeta. Eu não penso mais nos meus problemas, nem no seu problema, nos nossos problemas. Eu penso em alguma forma para poder colaborar com o sistema. Transdependência, como eu falei para vocês, é uma jornada nova em que todas as crenças limitantes que a gente tem, todos os nãos que a gente ouviu durante a vida da gente inteira, elas começam a cair abaixo. Porque as crenças, e nós temos várias, elas fazem com que a gente viva num mundo de muito medo, muita dor, muito sofrimento, e nós embutimos, nós aceitamos determinados padrões de crenças que limitam a gente a ser verdadeiramente o que a nossa alma nasceu para ser. Livre em essência, saudáveis em essência. Em essência, todos somos a imagem do Criador. A imagem física que ele tem, eu tenho, na essência, somos todos iguais. Então eu passo a compreender o outro com o olhar do meu espírito, não mais com o olhar do meu ego. Compreendem? Hoje, as crianças, como eu estou falando, elas estão nascendo de uma determinada maneira que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos atrapalhar essas crianças. Porque elas estão vindo prontas. E como nós viemos de uma geração com muitas crenças, muitos nãos, e não compreendendo a visão dessas crianças para o todo, a gente às vezes está falando assim, você não pode dar tudo para todo mundo, senão você vai ficar sem nada. Você não pode, de repente tem várias crianças que olham os bichos na rua, né, e ficam com pena e querem levar todo mundo para casa, os bichos todos para casa que estão sofrendo, né? Porque a alma deles é uma alma única. Não há separação entre elas e ninguém. É tudo uma coisa só. Só que nós não somos capazes de compreender, porque nós temos ainda um padrão ainda aqui que a gente aos poucos está subindo. Eles já estão nascendo lá. Então isso é uma coisa para a gente começar a pensar, olhar em que degrau você se encontra, em que degrau nós nos encontramos, porque nós vamos atrair para o nosso campo vibracional exatamente as pessoas, os lugares, as situações, tudo semelhante no degrau onde a gente está. Estão comigo? Todo mundo junto? É para pensar, principalmente levar para casa e pensar. Aqui eu vou falar de fantasmas. Veja só esse diapositivo aqui. A gente tem que exorcizar os nossos fantasmas, porque nós estamos fantasma pra caramba. E os fantasmas são em 3 níveis. Você tem que ver, para o seu gênio acordar, que fantasma você está alimentando. Porque se você não prestar atenção nesse tipo de situação que existe com todo mundo, você pode não conseguir acordar o teu gênio. Porque ele vai estar preso em algum desses lugares aqui, pedindo para você, por favor, mude alguma coisa dentro de você. Então nós temos fantasmas externos, íntimos e internos. Os fantasmas externos, eles estão relacionados com os ambientes onde a gente frequenta mais, onde a gente está mais, com as pessoas que a gente mais se relaciona e com as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes eu recebo no consultório pessoas que falam assim, estão doentes já, e falam assim, ai, eu sei que isso que eu estou fazendo, essa profissão que eu tenho, está acabando comigo, mas só faltam 3 anos para eu me aposentar. Só. Eu não vou jogar tudo pro alto. E a pessoa está doente. Eu não sei se daqui a 3 anos ela vai ter condições de se aposentar ainda com saúde. Porque o ambiente
as pessoas e a atividade que ela faz está deixando ela triste e doente. E ela não consegue mudar. É como se fosse uma autopunição. E hoje, a ciência atual está comprovando que o ambiente, ele representa mais de 90% de tudo que a gente está vivendo na nossa vida hoje. O ambiente é um novo ramo da ciência. E vocês vão saber aqui como é que chama isso. E o ambiente está relacionado, o ambiente externo, principalmente as atividades que a gente tem, os lugares que a gente vai, e que pessoas estão dentro desses lugares, e como que a gente pode se contaminar com isso externamente. Os ambientes íntimos, os fantasmas íntimos, estão dentro da nossa família, nos nossos amigos e nos ambientes também. Tem ambiente lá e ambiente aqui. Então, ambiente externo e ambiente interno. Que tipo, esses ambientes internos aqui que ele está falando, íntimo, é que tipo de pensamentos você vem tendo, que tipo de sentimentos você está acolhendo. Se você está sendo coerente com a forma de você pensar e sentir, ou se você está pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra, você está fazendo com que seus fantasmas íntimos estejam cada vez maiores dentro de você. A família, então, a gente escolhe, aqui dentro da Casa Espírita a gente ouve, né, e sabe, lê, enfim. Você escolhe onde você nasceu para vocês crescerem juntos. Só que tem determinadas famílias que parece que se unem para ser um grande aprendizado. E a gente não aprende com a família. Eles estão ali perto da gente, para a gente olhar para eles e através da atitude, do comportamento deles, a gente olhar para dentro da gente, já que a gente está no mesmo patamar, naquela escadinha, o que eu ainda não estou fazendo comigo, que eu preciso fazer com urgência, um espelho. Então, dentro da nossa família estão os nossos maiores mestres. Mas se você perder essa grande oportunidade de aprendizado, o teu fantasma está crescendo. E os fantasmas internos, então, os medos, as suas programações, que são as suas crenças, e os hábitos nocivos que você tem feito com você. Olha para dentro de você, se possível agora, porque depois você vai chegar em casa e talvez você não se lembre disso. Olha para esses 3 fantasmas e faça um scanner rápido em você e veja onde que estão os seus maiores fantasmas, que estão impedindo que você desperte o seu melhor, o seu gênio interno. Onde está? Será que você tem fantasmas nos 3 níveis? No externo, no íntimo e no interno? Será que seus maiores fantasmas estão aqui nos internos? Através dos medos, das programações negativas e dos hábitos nocivos que você tem tido com você? Será que está no íntimo? Será que está no meio da tua família? Seus amigos? O ambiente que você, dentro de você, anda acumulando tóxico, né? Coisas nocivas, ruins? Passa o próximo, por favor. Vocês vão ver agora, nesse próximo, ainda mais. Vou passar um filme para vocês um pouquinho mais na frente, para vocês verem como o ambiente é fundamental na vida da gente. Ambiente de todos os níveis, tá? Mas o que a gente tem feito com a gente em relação aos nossos ambientes, principalmente externos. Nesse diapositivo aqui, o Augusto Cury diz o seguinte: o desejo de mudança, só você querer mudar, não vai provocar mudança. Existe um caminho que você tem que percorrer para você mudar. São alguns passos do seu caminho que você precisa. Primeiro, olhar para dentro de você e começar a fazer esse trabalho de autoconhecimento. Não adianta fazer boas ações para fora. Não adianta ficar sendo elogiado por tudo que você anda fazendo de bem para os outros. Se você não olhar para dentro de você e não fizer uma pergunta básica: quem sou eu? Como no primeiro, quem somos nós, né? Então, quem sou eu? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero desenhar na minha vida? O que eu estou desenhando até agora que eu tenho que mudar? Decidir mudar é você sair da sua zona de conforto e escrever uma outra história. Parar de reclamar. Talvez a gente esteja reclamando demais. Talvez a gente não consiga alcançar as coisas que a gente quer e nem despertar esse gênio interior. Talvez ele esteja meio triste, porque a gente fica esperando sentado na cadeira que caia as coisas do céu. E não vai cair. Você tem que fazer acontecer. Enfrentar as dificuldades, atravessar obstáculos, ultrapassar os obstáculos,
Só depende de você. Eu não posso ver um buraco ali e falar para você, vou deitar em cima do buraco para você não cair. Eu tenho que fazer alguma coisa de dentro para fora para poder ultrapassar aqueles obstáculos e me auto-superar. Porque só dessa forma eu vou conseguir mudar a minha história. Mas isso começa de dentro. Isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Próximo. Esse é o filme. D'autres facteurs sont actuellement étudiés dans le cadre du Ele está legendado. Vocês aí atrás estão conseguindo ler? Epigenetics is Quer que apague a luz? L'épigénétique est le lien entre l'inné et l'acquis, entre gènes. Epigenética é o nome. Nous vivons actuellement une période passionnante, parce que nous venons de réaliser pour la première fois que nos modes de vie et notre environnement peuvent modifier l'expression de nos gènes. Chaque cellule de notre corps contient des chromosomes formés d'une double hélice d'ADN. Toutes renferment le même ADN et donc des gènes en tout point identiques. Mais les gènes ne sont pas tous actifs au même moment. Des substances chimiques peuvent les désactiver ou atténuer leurs effets. Ce sont ces composants épigénétiques qui contrôlent l'expression de nos gènes. Le lien entre séquences d'ADN et composants épigénétiques est comparable au rapport entre une partition et un chef d'orchestre. L'ADN ou les gènes sont comme des instructions écrites, un peu comme une partition. Les substances épigénétiques, elles, font office de chef d'orchestre, qui fait vivre la musique en indiquant aux instruments à quel moment et avec quelle intensité jouer. Tout comme des chefs d'orchestre, capables de produire des harmonies différentes avec des partitions identiques, les composants épigénétiques différents vont pouvoir moduler l'aspect et l'expression d'une même séquence d'ADN. L'épigénétique n'aide pas seulement les chercheurs à mieux comprendre l'orientation sexuelle. Elle éclaire aussi le débat sur l'impact des gènes et de l'environnement et pourrait nous aider à comprendre comment l'action combinée entre ces deux facteurs fait de nous ce que nous sommes. Une fois encore, les jumeaux sont mis à contribution. Grâce à eux, les chercheurs peuvent étudier comment notre environnement active ou désactive des séquences d'ADN. Avec le temps, et en réaction à des événements vécus et à l'environnement, le profil épigénétique de chaque individu varie. L'étude des vrais jumeaux est importante parce qu'elle nous permet de mesurer ces changements. Dans la mesure où ils sont génétiquement identiques, nous pouvons quantifier leurs différences épigénétiques. Xand a trouvé de nombreux arguments montrant qu'il est plus un produit de son environnement qu'esclave de ses gènes. Depuis un an, lui et son frère Chris ont des modes de vie radicalement différents. Mais cela suffit-il à révéler des différences génétiques entre ses frères jumeaux? Il y a un an, le docteur Rakian a prélevé des échantillons d'ADN chez Chris et Xand. Aujourd'hui, une nouvelle prise de sang doit permettre d'identifier d'éventuels changements. Les chercheurs vont ensuite extraire l'ADN des globules blancs. L'ADN est mis au contact d'une substance réagissant à des marqueurs épigénétiques. Les gènes modifiés apparaissent en vert, les gènes non modifiés en rouge. Le docteur Rakian explique les résultats aux jumeaux. So this is a figure of Voici une représentation de tous les chromosomes du génome humain. Ces marques indiquent les changements chimiques qui se sont produits en un an. over the course of 1 year. We could focus on Je vous propose de nous concentrer sur un seul chromosome, 4. le chromosome 4 par exemple. Les changements chez vous, Xand, apparaissent en rouge et ceux observés chez Chris en bleu. In red. The changes that occurred in Chris are shown here in blue. So the blue bar is much. La barre bleue a grandi entre 2008 et 2009, alors que chez Xand, elle n'a pratiquement pas bougé. Stayed pretty much the same. That's good. Chez moi, les modifications sur ce gène sont donc plus importantes que chez lui. Oui, c'est le même gène, mais la modification n'est pas la même chez nous deux. Oui, ça veut dire que l'expression du gène a changé. Il est soit activé, soit désactivé. Oui, Et vous connaissez la fonction de ces deux gènes? oui. Nous avons cherché le rôle de ces gènes et il semblerait qu'ils soient impliqués dans le métabolisme. And that's interesting. C'est intéressant.
On dirait justement que nos métabolismes ne fonctionnent pas pareil actuellement. Il est plus lourd que moi et nos vies étaient très différentes cette année. Moi, j'étais très actif, je suis allé en Afrique et dans l'Arctique, j'ai beaucoup travaillé et je vais toujours travailler à vélo. Toi, tu as apparemment passé une année à manger, d'après ce que tu dis, à travailler, à lire des livres et à travailler. La dernière pièce du puzzle se met en place. Même si Chris et Xandre ont des gènes identiques, leur mode de vie ont peu à peu modifié le fonctionnement de leurs organismes. Et ces modifications ont influencé l'expression des gènes. Grâce aux expériences différentes faites au cours de leur vie, Chris et Xandre sont maintenant épigénétiquement uniques. L'approche épigénétique est tellement révolutionnaire qu'elle change le point de vue des chercheurs comme David Leslie sur certaines des maladies les plus répandues au monde. J'ai commencé mes travaux avec une approche génétique. Mais par mes études sur les jumeaux, j'ai fini par devenir non-généticien. Grâce à eux, je sais maintenant que ce ne sont pas les gènes seuls qui provoquent ces maladies, mais l'environnement en interaction avec les gènes. C'est cette interaction qui nous intéresse. C'est pour cela que l'épigénétique est une discipline aussi importante. Elle est l'empreinte digitale de cette interaction. Le professeur David Leslie a recueilli des échantillons d'ADN de jumeaux dont l'un des deux seulement est diabétique. Nous avons pu identifier plusieurs gènes porteurs des marqueurs épigénétiques caractéristiques du diabète et présents chez le jumeau diabétique, mais pas chez le jumeau sain. Grâce à ces marqueurs épigénétiques, le diabète pourrait être dépisté et soigné plus tôt. Nous travaillons sur plusieurs programmes de vaccination qui nous ont permis d'atténuer les signes cliniques de la maladie. Nous pourrions avoir de meilleurs résultats encore en traitant ces patients avant l'apparition des signes cliniques. L'épigénétique est aujourd'hui l'une des disciplines récentes les plus prometteuses du monde scientifique. Elle nous permet de comprendre comment apparaissent les maladies et comment les traiter. Grâce aux jumeaux, nous comprenons de mieux en mieux ce qui fait la spécificité de chacun de nous. Grâce aux études sur les jumeaux, nous savons que notre développement est déterminé en grande partie avant même notre naissance et que nos gènes ne s'activent pas tout seuls, mais sont sous le contrôle de l'épigénome. L'épigénome pourrait même influencer les gènes responsables de notre développement utérin. L'expression des gènes, codant pour la différenciation des cellules nerveuses, osseuses ou dermiques, peut générer des écarts parfois surprenants. Ainsi, sous l'action des composants épigénétiques, même des jumeaux homozygotes peuvent être programmés pour des destins différents avant la naissance. E aí? O que vocês acham? Eu preciso de um feedback agora para saber se todo mundo dormiu, ficou acordado, ouvindo essa palavra nova para muitos. Mas mesmo se vocês não entenderem, eu quero que vocês guardem esse nome e pesquisem. Epigenética é o que vem além da genética, em que a espiritualidade já sabe disso há muitos e muitos séculos. E que a ciência, graças a Deus, está entendendo que nós não somos reféns do gêmeo. Vocês conseguiram acompanhar a história dos gêmeos e no finalzinho eles dizendo que hoje já se pode entender que as doenças, né, porque a família, todo mundo tem uma doença X, que você necessariamente vai ter aquela mesma doença, né, e que o ambiente é responsável pela expressão do seu gene. Então é o ambiente externo que vai influenciar no seu metabolismo, ou seja, aquilo que você come, aquilo que você bota para dentro, aquilo que você metaboliza, mas é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. É você que é responsável por isso, porque nós somos espíritos individuais. Mesmo que você tenha um gêmeo, o espírito de um não é igual ao do outro. Então você pode ter determinadas doenças que o seu outro irmão não vai ter. Me vem à cabeça agora aquela história da Angelina Jolie, que como ela tinha um marcador genético na família para ter câncer de mama, então ela resolveu tirar as mamas, porque ela podia ter câncer de mama.
E se de repente tem um bando de gente com câncer de cérebro na família, você vai tirar o cérebro? Então a epigenética está vindo, já chegou, para poder explicar que existem coisas além da genética. E que nós somos seres únicos, indivisíveis, né? Somos centelhas verdadeiramente divinas do Pai. E que Ele, o Pai, só quer que a gente fique cada vez melhor. E que a gente aprenda a acordar esse gênio interior que existe em cada um. E não fique esperando que alguém faça isso por nós. Nós é que temos que fazer. E a ciência está aí para ajudar. Né? Então vai ter já tem, né, os marcadores genéticos, tem toda a forma que a ciência está usando agora para poder finalmente dizer para nós, olha, o gene não determina nada. Existe algo além disso. Né? Que muito antes do nascimento já tem alguma coisa acontecendo lá e que nós é que somos responsáveis para poder mudar o nosso, entre aspas, karma, né? Não gosto da palavra não, mas lei da ação, né? E reação. O próximo, por favor. Então eu botei esse esquema aqui só para vocês verem e pensarem comigo. O ambiente tanto externo quanto interno, como eu já passei no outro diapositivo, ele influencia diretamente no nosso comportamento. Lembra lá do ambiente que eu falei? Externo e o outro, que é o nosso ambiente que está dentro do nosso interior e que só depende de nós modificarmos, vai influenciar diretamente o nosso comportamento e nós podemos hoje termos comportamentos reativos ou proativos. Nós podemos ser pessoas reativas ou proativas. O reativo é aquele cara que resiste a tudo e nega tudo. Então aquele cara lá do grau de dependência, que reclama de tudo, que não quer mudar, que não adianta você explicar para ele como vai ser melhor ele dar uma outra guinada na vida dele, que ele prefere ficar se vitimizando, reclamando, sofrendo, e achando que a dor e o sofrimento dele é maior do que todo mundo, que ele quer que todo mundo tenha pena dele, enfim. Então, os comportamentos reativos estão do lado de cá e os comportamentos proativos do lado de lá. Você tem que olhar para você e ver se você até agora tem estado do lado de cá ou do lado de lá. Lembra da epigenética. A epigenética está aí para te ajudar. Então, se você está do lado de lá, você está começando a assumir 100% de responsabilidade pela sua vida. Talvez se você olhar para lá e falar, não, eu sou uma pessoa proativa, você já não esteja mais naquele degrauzinho que eu mostrei, no grau de dependência. Ou você está no grau de independência ou de interdependência. Talvez no de transdependência. Mas do lado de lá é o segundo, terceiro e quarto degrauzinho da escada. Se você está do lado de cá, você está no primeiro degrauzinho da escada. E cabe a você olhar e ver se você quer ficar aqui mesmo. Se você escolher ficar do lado de lá, existe uma linha aqui, tá vendo? O comportamento, você, junto com o ambiente, você vai começar a ter um alinhamento consciente de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, o meu propósito divino. A partir do momento que eu tenho esse alinhamento consciente do coração com a cabeça, com o cérebro, eu começo a ter escolhas mais saudáveis. Eu começo a ser responsável para poder fazer uma avaliação sensata e consciente. Se eu sou uma pessoa que tenho vivido atualmente mais presa no passado, no presente ou no futuro. Se eu sou uma pessoa que estou muito presa no passado, com crenças lá de trás que estão impedindo que eu avance, eu tenho que começar a querer me desapegar dessas crenças e transformar essas crenças limitantes em crenças, entre aspas, né, autorrealizáveis. Não, a palavra não é mais crença. Eu me liberto, eu permito não mais continuar escrevendo as mesmas histórias e permito que o passado seja apenas uma representação daquilo que foi e não daquilo que eu quero mais ficar segurando, porque senão eu não consigo ir para o presente. Tem pessoas que vivem só no passado. Tem outras que estão lá no futuro, com ansiedade, com medo e não conseguem viver o presente 100% também, porque estão muito lá na frente. Quando o ideal é que você esteja presente agora, aqui e focado. Quanto mais presente você estiver, quanto mais focado no seu interior você estiver, mais você consegue despertar o estado de gênio em você. E ali eu botei o exemplo da meditação, porque essa é uma das técnicas que atualmente a medicina mais diz. Presta atenção que a meditação, seja ela qual for, é fundamental para que você atinja o seu estado de gênio. Finalmente, o que é o estado de gênio?
é quando você consegue ter esse alinhamento do seu coração com a sua mente. Se a gente pudesse dizer assim, passa a pensar com o coração e sentir com o cérebro, que tudo fica mais simples. Ou então, se você não conseguir fazer isso, mantenha-se alinhado. Aquilo que você pensa deve estar coerente com aquilo que você sente. Capacidade de você poder ter decisões novas para mudar a sua vida. E o estado de gênio é um estado que você, quando está nele, você nem vê o tempo passar. Você faz as coisas tão envolvidas com aquele momento, que aquele momento vira um momento mágico em tudo na sua vida. Quer seja fazendo uma comida, quer seja assistindo um filme, assistindo uma palestra. É você e aquele momento mágico, único. Significa que você está alinhado, o teu pensar com o teu sentir. Vocês conhecem essa história? A águia e a galinha? Só para lembrar, hein? Nós nascemos para sermos águias, mas talvez a gente esteja vivendo vida de galinha. Olha só. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos. Não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista. "Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês. "Ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista. "Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista. "Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez amanhã. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou.
Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico calcal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. E aí, vocês conheciam? É lindo, né? Mas você precisa ser águia, gente. O nosso gênio interior está aí dentro querendo acordar. Basta que a gente dê um cliquezinho para dentro que ele acorda. Se você ainda está levando uma vida de galinha, eu convido a vocês, quando chegar aqui, despertar essa águia que está aí dentro. Voar, né? Olhar mais alto, mais longe. E compreender, claro, evidente, se existem pessoas galinhas ao seu lado, compreender que uma hora ela vai entender que ela é águia também. Como tomar posse dos nossos poderes? Como despertar esse gênio, afinal das contas? Isso aqui, resumidamente, apesar de ter isso tudo aqui, eu só quero chamar a atenção para uma coisinha aqui. Você atingirá a sua zona de poder quando você pensar, sentir, falar e agir coerentemente. Quando você fizer isso coerentemente, você está na sua zona de poder. Nada, nem ninguém vai conseguir tirar você daí. E você aqui vai ser responsável por você. Assumindo 100% de responsabilidade por você. Naquele outro diapositivo, tem uma linhazinha ali no meio. E está escrito ali assim, ó, linha de responsabilidade por você. Você é responsável por aquilo que você pensa, sente, fala e faz. Ponto final. Você pode ser responsável para com outra pessoa, para ajudá-la, para orientá-la, para estar ao lado dela. É para com. Você não é responsável por o que ela pensa, sente, fala e faz. Isso é responsabilidade dela. Cada um tem que tomar a posse dos seus poderes para si. Entenderam? Apenas uma palavrinha muda tudo. Responsável por, você é com você. Responsável para com os outros é outra história. Tudo que a pessoa pensar, sentir, fizer ou falar é responsabilidade dela. Você pode estar ao lado para apoiar ou não. Mas quem vai responder por isso é ela. Ok?
Parece estranho, mas é assim que funciona de verdade. Até uma determinada faixa etária da vida da gente, a gente acaba se responsabilizando por alguém, né? Por uma criança, porque ela não sabe nada. Uma pessoa quando está mais idosa e já não tem mais condições de sobrevivência sozinha, é outra história, mas estou falando em pessoas, entre aspas, na vida, né? No dia a dia, como nós, né? Então temos que assumir 100% de responsabilidade por nós. A neuroteologia Peraí, só um minutinho. Eu estou botando alguns vídeos misturados porque são coisas tão novas que eu tenho certeza que quase ninguém aqui ouviu ainda sobre isso. E a ciência está avançando muito rápido. E está na hora da gente começar a aprender determinadas coisas que expliquem, talvez, algo que a gente lê dentro dos lugares onde a gente frequenta, da espiritualidade, né? Nas igrejas que a gente de repente vá, né? As crenças que a gente tem, porque a ciência finalmente está dando as mãos não para a religião, né? Mas para a espiritualidade, seja a religião que for. E está na hora da gente entender, ou pelo menos ouvir falar e falar, eu ouvi isso aqui em algum momento. Existe um novo ramo da ciência que eu não sabia que existia, mas como eu estou estudando agora isso, né? Neuroteologia. Alguém já ouviu isso? Veja só, é uma área da neurologia que se chama neuroteologia ou neurobiologia da fé. Olha que interessante esse vídeo que eu achei. A neuroteologia é um assunto instigante, também chamada biologia da fé ou neurociência espiritual. O objetivo é descobrir a localização da espiritualidade no cérebro humano e desvendar até que ponto o cérebro tem participação no relacionamento de Deus com o homem. As pesquisas atuais se concentram na descoberta dos processos cognitivos que produzem as experiências espirituais ou religiosas e ainda nos benefícios dessas experiências. Há quem defenda que os sentimentos religiosos podem ser detectados em locais específicos do cérebro. Nas décadas de 50 e 60, testes com o uso de eletroencefalogramas permitiram a observação do comportamento das ondas cerebrais mediante a indução de experiências espirituais. Recentes estudos com neuroimagens revelaram que certas regiões do cérebro ficam mais ativas durante experiências místicas ou religiosas. Seria o circuito espiritual do cérebro. Isso também seria a comprovação que sentimentos e emoções desse tipo são, na realidade, um aspecto normal do funcionamento do cérebro humano sob circunstâncias extremas e que não demonstrariam nenhum tipo de comunicação direta com Deus ou qualquer outra entidade superior. Os neuroteologistas defendem que é possível a indução de experiências espirituais em pessoas que não as têm naturalmente e que os efeitos podem ser altamente positivos. A habilidade de induzir as experiências artificialmente pode transformar a vida de algumas pessoas, proporcionando felicidade, saúde e melhor capacidade de concentração. Com o desenvolvimento das experiências, descobriu-se como algumas partes do cérebro são estimuladas e outras ficam inativas em momentos de oração ou meditação. Um estudo realizado nos Estados Unidos com monges budistas revelou que durante a meditação ocorria uma diminuição do metabolismo em uma região do cérebro chamada parietal e que está envolvida com a consciência do corpo. A conclusão foi a de que a atividade cerebral segue a ação de quem medita, que neste caso seria a de romper os laços com o mundo sensível para propiciar uma expansão da consciência. O geneticista americano Jim Hammer é o pai da ideia do gene divino e apresenta uma hipótese polêmica, a de que os seres humanos carregam um gene que nos predispõe para a experiência religiosa. Ele ainda escreveu um livro intitulado O Gene Divino, como a fé é programada dentro de nossos genes. A ciência
começa a desvendar os mistérios de Deus e revela a espiritualidade como um estado da mente humana. A transcendência contribuiria com a evolução do ser humano, tornando-o mais otimista e saudável. A neuroteologia tenta explicar a atual base neurológica para esse tipo de experiência que envolve os seguintes sintomas ou percepções: de união com o universo, o encontro com Deus ou outra entidade superior, o êxtase ou a iluminação e os estados alterados de consciência. Mas ainda é muito cedo para especular sobre as relações do homem com o divino. As experiências místicas ou religiosas servem como fundamento das diferentes formas de religiosidade e crenças, definindo seus comportamentos predominantes, o que engloba aspectos culturais e históricos. Então, todo cuidado é pouco na hora de conclusões que colocam em contradição direta a ciência e a religião. E aí, vocês sabiam disso? Neuroteologia. Isso eu coloquei por quê? Porque quando a gente entra nesse processo de olhar para dentro, como eu falei para vocês, essas áreas do cérebro são acessadas e o nosso gênio é despertado, aquela parte melhor de nós. Então, tudo que é falado e que a gente não tinha comprovação, hoje você começa a ter comprovação científica. Não precisa fazer uma ressonância magnética, nem uma tomografia, para você ter certeza que as suas áreas estão sendo acessadas. E como foi dito ali, qualquer um pode ter essa experiência, né? Não necessariamente só aqueles que trabalham, enfim, dentro de alguma área espiritual que tenham isso. Qualquer um pode ter. Então só depende de você querer acessar isso. E para terminar ali, eu estou colocando ali os valores e benefícios do estado de genialidade, principalmente em relação a você. Você poder gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções, evitar aquele conflito que a gente fica, na grande maioria das vezes, né? A gente quer fazer uma coisa e não consegue, aí acaba ficando chateado porque a gente não consegue conquistar, seja o que for. Sair daquele roda-moinho de só ficar atraindo momentos de dor e sofrimento que está na hora da gente deixar passar e transformarmos a nossa vida para um momento melhor e mais fácil, né, da gente poder levar. E quando a gente estiver em contato com pessoas que você sente que a pessoa está densa, está pesada, você poder ter um olhar de espírito para espírito e compreender que cada um tem seu grau evolutivo, se é que a gente pode dizer assim, né? Cada um está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E talvez assim a gente tenha um pouco mais de paciência com a gente mesmo, né? Para poder aceitar as pessoas como elas são. Eu teria ainda mais 2 filminhos para passar, mas eu acho que vai ficar muito pesado pelo adiantar da hora, que eu não sei que horas que normalmente acaba aqui. Tem mais 2 videozinhos que falam dessa interconexão de pensamento com sentimento. Vocês acham que vocês ainda aguentariam mais? Então tá, se aguenta. É porque eu procurei trazer esses vídeos para vocês verem como é que a coisa está, em que nível que nós estamos, né? Trabalhando para que a coisa não fique tão só no espiritual, né? Vocês poderem ter certeza absoluta de que só depende da gente mudar. Passa o outro filme, por favor. Vejam só. Agora percebemos que esse paradigma está errado. Que não somos separados. Somos uma coisa só. Estamos juntos no mais profundo sentido da nossa existência. Estamos todos ligados. Estamos tentando entender e absorver as implicações disso. O que isso significa para mim e para minha vida? Precisamos de um novo lugar espiritual, um novo caminho de entendimento da natureza do que é ser um ser humano. Porque o jeito antigo, a velha mitologia, a velha monarquia do rei Deus contra as velhas leis da ciência para fazer tudo, está morta. Precisamos de uma nova visão. A física quântica pode nos ajudar a dar um passo na direção certa. A chave do novo paradigma, pelo menos para a medicina, que é onde me encontro, é que a consciência é real e tem um impacto. Temos que ir além dos nossos sentidos para criar um novo paradigma. Pode ser que o que esteja acontecendo dentro de você, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu modo de observar, no jeito como a memória funciona, como sua mente funciona, seja um tipo de relação de observador-matéria.
o que torna as coisas reais para você, afetando a sua percepção de realidade. Não é mudar a realidade. Você não troca as cadeiras, os caminhões, as máquinas e os foguetes decolando. Essas coisas não mudam. Mas você muda o jeito como percebe as coisas. Talvez o que pensa sobre as coisas, o que sente pelas coisas, como você percebe o mundo. A infinidade de informações que o cérebro processa a cada segundo nos diz que há mais coisas no mundo do que estamos percebendo. A toda hora estamos mergulhados em uma experiência com nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Como se estivéssemos imersos sensorialmente na nossa realidade. Desconhecemos a realidade. O que chamamos de realidade é filtrado pelos óculos dos sentidos. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Então, a ideia, no final das contas, dessa minha conversa com vocês, é de falar para vocês que o estado de genialidade, o gênio que cada um de nós temos, só depende de nós para que a gente possa acessar esse estado. Então, é olhar para dentro, prestar atenção naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente sente, ter um alinhamento entre o pensamento e o sentimento. A medicina hoje chama isso de coerência cardíaca. Então, o estado de estar coerente é quando você está alinhado perfeitamente nesse momento. O que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz deve de estar coerente. Quando você pensa uma coisa, sente outra, fala outra e faz outra, você não tem essa coerência e você não está conseguindo acessar esse gênio dentro de você. Então, o convite é que daqui para frente a gente possa olhar verdadeiramente com carinho para dentro de cada um de nós e procurarmos, na medida do possível, né, acordar esse gênio aí que está dormindo e que está doido de vontade de sair da lâmpada. Né? A lâmpada está aqui dentro, né? Não está fora. E convidar vocês que na próxima Bienal do Livro, que é do dia 3 ao dia 13 de setembro, nós vamos estar no stand da Fake Editora, autografando o livro Homeopatia e Energia. Eu conto com a presença de vocês e, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de vocês terem vindo até aqui e terem me ouvido. Muito obrigada.